Eu gostei muito de como a Rafa reagiu à sua pergunta. Eu diria até que me abençoou, viu, Rafa? Porque eu acho que na essência do que ela traz, né, eu penso que está essa autopercepção, essa consciência de si mesmo, essa atenção ao que o seu corpo está dizendo. Porque tudo que a gente vive em um corpo, a gente sente em um corpo, né? Quando a gente fala de sentimento, às vezes a gente pensa que está falando de algo abstrato, num nível que parece que não é corpóreo, tá certo? E no meu caso, quando eu ouvi, foi interessante que ela logo me levou a também pensar nas minhas sensações, né? E eu reconheço que eu preciso lidar com isso. Uma das situações em que eu preciso lidar com isso é quando eu percebo que eu estou tendo dificuldade de lidar com um elogio. Interessante, né? Porque eu estava falando agora muito de lidar com uma palavra mais depreciativa, de uma palavra que me desvaloriza ou desvaloriza o que eu faço. Mas quando a Rafa começou a falar, eu me dei conta de que muitas vezes eu tenho dificuldade de lidar com um elogio. Talvez tenha a ver com o que o Mozart estava falando, né? Mas a forma como a Rafa falou me atravessou, não é? E aí eu penso que o primeiro passo é essa consciência. A gente precisa se dispor, a gente precisa desejar e buscar um desenvolvimento, uma ampliação da nossa consciência a respeito do que a gente sente, a respeito do que a gente pensa, a respeito do que acontece. Né? A Rafa falou inflar, até me pareceu que era um inflamar, né? Porque ela falou que esquenta. Né? Então, a gente precisa se dedicar a isso, a gente precisa desejar isso, estar mais consciente do que acontece no nosso corpo. Então, quanto mais consciente a gente está, mais potencial, mais potência de transformação, né? De mudar. Por quê? Porque quanto mais consciente a gente está, mais próximo a gente está da possibilidade da escolha, né? Porque se eu estou num piloto automático, se eu não me percebo, não admito o que eu estou sentindo, não acolho, inclusive, o que eu estou sentindo, de dizer, puxa, eu tenho uma dificuldade de lidar com elogio, né? Se eu não acolho isso sem me punir, sem me julgar, sem me, né? Eu tenho mais condição de parar para pensar e falar, puxa, muito obrigado. Que bom que você gostou, né? Pô, que legal que você gostou, fico feliz. Ai, muito obrigado. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto também, né? Enfim, eu acho que eu iria por aí, né? A consciência do que acontece no corpo da gente.